É com muita alegria no coração que chego até você nesta sexta-feira para vivermos uma meia hora muito especial diante de Deus. Falando ao coração, o programa nosso de cada dia tem sempre um propósito: ser um canal de bênçãos na vida de cada um de vocês. Espero que vocês possam abrir o coração e viver comigo momentos intensos e preciosos. Durante o programa, eu faço 2 orações, eu ministro uma mensagem bíblica, eu contribuo para que você possa ser edificado, avisado até, despertado. Às vezes pode se sentir até exortado, mas eu faço isso porque é para o seu próprio bem. É para que você possa vencer tudo aquilo que te impede de aproximar-se de Deus e viver a vida que Deus tem para você. A vida com Deus é sempre preciosa e muito gloriosa. E nós precisamos entender que, se Deus nos ama, Ele quer o melhor para cada um de nós. E eu não preciso colocar em dúvida se Deus me ama ou não. Tenho certeza que sim, porque o que Ele já fez por nós é algo extraordinário. É algo que ninguém faria. A ponto de morrer numa cruz para que pudesse pagar o preço necessário do que era sentenciado contra nós. Estávamos debaixo da égide do pecado. E essa situação nos condenava. E não havia meio de escapar da pena que estava estabelecida. Mas Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, o seu próprio sangue foi a moeda de resgate, onde ele pagou o preço e disse: agora você está livre. Ele comprou a nossa liberdade. Ele pagou para a nossa alforria, porque como escravos vivíamos condenados ao inferno. E agora, como filhos de Deus, nós estamos no direito, se permanecermos firmes com Ele, morar nos céus com o Senhor. Então é muito importante nós entendermos que vida espiritual e vida física são coisas distintas, apesar de estarem juntas. Distintas porque você sabe cuidar, às vezes, da parte material que é o seu corpo, mas às vezes você não sabe ou não quer cuidar da outra parte que é a sua vida espiritual. Quando nós entendemos que assim como o corpo precisa de cuidados, a nossa alma, nosso lado espiritual também precisa, aí nós vamos contabilizando tudo isso aí e compatibilizando essas duas coisas, transformando-as numa só. Nós vamos vivendo uma vida onde nós cuidamos da parte humana, mas também cuidamos da parte espiritual. Onde nós temos um cuidado importante em todas as áreas da nossa vida para sermos melhor, para sermos mais vitoriosos, para sermos mais felizes, para sermos mais abençoados. E durante o programa eu falo justamente sobre estas coisas. Então peço a você para me acompanhar no transcorrer do programa de hoje. Eu tenho certeza, coisas boas eu tenho para dizer a você. Quero despertar você a entender que você precisa de Deus. Muitas pessoas levantam o punho contra Deus e dizem: eu não preciso deste Deus. E alguns até justificam dizendo: esse Deus, se fosse um Deus de amor, ele não permitia tantos acidentes, não permitia tantas guerras, não permitia tantas crianças sofrendo na mão de pessoas que querem destruí-las, coisas assim. Acontece que Deus criou o ser humano não com um boneco teleguiado, onde ele estabeleceria o que cada um teria que ser. Não, ele criou o ser humano, deu a liberdade para cada um ser o que quiser ser. Mas ele está perto dizendo: se você quiser, debaixo da minha graça, viver uma vida salva, uma vida liberta, uma vida abençoada, a decisão é sua. Então, nós somos quem decidimos se queremos Deus ou se não queremos Deus. Se andamos com Deus ou não andamos com Deus. Se queremos ir morar no céu ou não queremos ir morar no céu. A decisão é pessoal. Pessoal de cada um de nós. Se você quer, tem que entrar no caminho. O caminho é Jesus. E andando neste caminho, ele está cheio de sinalizações. Então nós temos que obedecer às sinalizações, sinalizações essas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Agora, se nós não quisermos morar no céu, tudo bem, deixa o caminho que é Jesus de lado e vai pegar o caminho que quiser. Mas não vai depois ficar lamentando na eternidade o sofrimento eterno, porque foi escolha pessoal. Agora, se você quer, mas eu tenho dificuldades, eu gostaria, mas
não consigo entender isso. Enquanto você não tomar a decisão, a sua mente não abre para essas coisas. No dia que você tomar a decisão com seriedade, para valer, aí você começa a entender, você começa a viver, você começa a aprender coisas novas nesse viver de cada dia com Deus, e você verá que não é tão difícil assim. Não é tão difícil. O que é melhor? Você sabe que a vida física é limitada e a vida espiritual não tem limites. Então é questão de escolha com inteligência. Que adianta você viver 80, 90, às vezes até 100 anos, ou até mais disso, e saber que um dia vai terminar, e quando terminar, você vai sofrer a eternidade. Então, é hora de pensar, é hora de aplicar este pensamento a si próprio, é hora de decidir a seu favor, decidir a seu favor. Você já ouviu falar em voto de Minerva? Voto de Minerva é um voto do desempate. Quando uma banca de juízes, vamos supor, com 7 votantes, 3 votam a favor e 3 votam contra, está empatado. Aí o presidente dá o voto de Minerva. O voto de Minerva, então, desempata, ou para condenar ou para absolver. Então, se ele votar para condenar, condenado. Para absolver, está absolvido. Então, é isso que é o voto de Minerva. E, nesta vida, nós estamos com uma votação empatada. Deus vota em nós. Vota com qualidade, vota com obras feitas, vota com amor provado, com tudo que ele já fez por nós. Mas o diabo vota também, oferecendo o que o mundo oferece, oferecendo as coisas que são contrárias às coisas de Deus, pintando-as como sendo boas, bonitas, atraentes, coisas assim. Então a votação está empatada. E você é o presidente desta banca que vai determinar o rumo que você vai dar na vida. Então você dá o voto de Minerva. Eu quero Deus? Ok, você vai viver com Deus. Eu não quero Deus, você já está do outro lado. Aí o sofrimento eterno está mais do que acertado e aceito por você. Então, é uma questão de coerência. E meu conselho é, vota certo, vota em Deus e diga, Senhor, eu quero Deus. Aí a vida ganhou por 2-1. A eternidade ganhou por 2-1. O céu ganhou por 2-1. Ficar empatado é muito perigoso, porque a qualquer hora sua vida pode terminar e você não teve a oportunidade de decidir. E Deus não aceita neutralidade. Ou é dele ou não é dele. Vou viver uma vida neutra, não quero nem o céu nem o diabo. Não tem jeito. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Então você que tem que decidir. Agora aqueles que não decidem, ele já está, consequentemente, decidido ficar contra Deus. Porque a vida com Deus é uma vida de decisão. Pense nisso. Eu ainda volto a falar sobre isso no programa de hoje. A primeira oração que eu faço no programa é pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que me ajudam financeiramente a manter esse programa no ar. A segunda oração que eu faço é a oração do altar da intercessão. Quando eu apresento diante de Deus todos os nomes que chegam para mim. Você pode mandar o seu nome para mim pelo WhatsApp, com mensagem por escrita, o número está aí na tela. Você pode passar por telefone, o número também está aí na tela. Você pode passar pelo Instagram, pode passar pelo YouTube, pode passar pelo Facebook. Tudo está aí à sua disposição através do Falando ao Coração. Eu conto com a sua audiência sempre, conto com o seu apoio sempre e conto com a sua ajuda financeira também para não parar com este programa. Veja que eu estou no ar há mais de 21 anos. Já vamos para 22 anos no ar. E eu quero continuar diariamente aqui para falar de Jesus, para falar dos céus, para te mostrar o caminho que leva ao céu, para te mostrar a vida eterna com Deus. E é importante isso porque meu coração não me deixa descansar pelo amor que eu tenho pelas pessoas, porque eu quero ver todas elas salvas, libertas, abençoadas e vitoriosas. E a decisão é você quem toma. Então pense nisso e viva comigo.
Então, eu agradeço a Deus por todos vocês que me ajudam, agradeço a Deus por todos vocês que acompanham o programa, que divulgam o programa, que compartilham o link do programa, para que mais vidas pelo mundo afora sejam alcançadas e possam desfrutar destas bênçãos extraordinárias e importantes. Eu quero lembrar a todos vocês que as atividades da nossa igreja, chama Igreja Betel, aqui em Goiânia, elas prosseguem. Diariamente nós temos atividades na igreja, mas eu quero convidar especialmente para este domingo 2 cultos especiais. O primeiro às 10 da manhã, o segundo às 7 da noite. Serão cultos de Santa Ceia. E ter você conosco, meu irmão, minha irmã, será sempre um privilégio e um prazer. Você que ainda não é crente, está aí na rota de dúvida, sem saber o que fazer, venha estar conosco também, porque é vivendo a vida cristã que nós vamos compreendendo todas essas situações que são necessárias, que estão à nossa frente para que nós possamos decidir se aceitamos elas ou se rejeitamos. Então, melhor conhecer, porque quando você rejeita por ouvir falar, quando você rejeita simplesmente por preguiça de pensar no assunto, você pode estar perdendo muito, o prejuízo pode ser enorme na tua vida. Então, antes de tomar a decisão, conheça. E a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque quando você conhece ao Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, quando você abre o seu coração para Jesus, o Salvador perfeito, quando você permite que o Espírito Santo, o Consolador presente, possam trabalhar a tua vida, você nunca vai se arrepender, porque será a melhor decisão da tua vida. Então te espero aqui na Betel neste final de semana e durante a semana, toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu tenho das 8 às 9 da manhã, cultos de oração. Na segunda-feira à tarde, temos 3 horas da tarde, um culto especial de bênçãos. E no sábado, às 9 da manhã, nós temos também um encontro importante com Deus. Em qualquer das nossas atividades, você será bem-vindo. Lembrando que no dia 14 próximo, às 16 horas, das 16 até 21 horas, nós teremos um encontro especial para jovens e adolescentes. E eu estou pedindo os pais para virem também, porque é bom os pais apoiarem os seus filhos. E para isso vocês precisam fazer uma inscrição, coisa barata, procura na secretaria da igreja, faça com antecedência, porque nós só temos 800 vagas e até onde eu já sei, já tinha passado de 500 inscritos. Então venha estar conosco, nós teremos cantores, pregadores, bandas, momentos extraordinários. Começa à tarde, 4 horas da tarde, ligadão, vamos até por volta de 21 horas. Faça a inscrição para o seu filho jovem, para o seu filho adolescente, venham todos com alegria e serão momentos extraordinários que Deus tem reservado para cada um de nós. Eu quero convidar vocês para estarem conosco nas próximas quartas-feiras. Nessas 3 quartas-feiras estará conosco o pastor William Miranda, que é um doutor na palavra e com muita unção, ministrando sobre a virada na vida de cada pessoa. São 3 quartas-feiras da grande virada. Você quer dar uma virada na tua vida? Virada, claro, para melhor? Resolver o problema do seu casamento, resolver o problema dos seus conflitos pessoais, resolver o problema de portas que estão fechadas, insucessos que você tem vivido, é hora de vir aqui passar 3 quartas-feiras conosco, aqui na Betel Sede, T3 com a T8, Setor Bueno, lugar da grande virada. Deus tem uma bênção especial para você. Vamos para a mensagem bíblica de hoje? Eu quero ler em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 47, que diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Eu estou aqui diante do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que traz neste capítulo alguns relatos importantes que marcam o início da vida cristã. Primeiro, nós temos o relato do dia do Pentecostes, o que aconteceu no cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos com medo das ameaças que sofriam, com portas e janelas fechadas, e havia a festa famosa e tradicional festa de Israel, que era a festa da colheita, a festa do Pentecostes. E, naqueles dias,
eles estavam ainda sob as ameaças que vinham de todos os lados, dizendo que eles seriam mortos, que eles seriam destruídos, que se eles não negassem a fé e o compromisso assumidos com Cristo, eles perderiam a própria vida e suas famílias seriam também dizimadas. Então era uma ameaça muito forte. Então eles estavam como que escondidos, como que se sentindo protegidos naquele cenáculo fechado. Foi nesta hora que cumpriu o que Jesus tinha dito para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Está em Lucas, capítulo 24. E, diante daquela situação, eles estão ali na expectativa do que poderia acontecer, esperando em Deus a promessa e esperando, com aquilo que eles tinham de proteção, se livrar das ameaças. Mas, naquela hora, ou seja, em determinado momento, a Bíblia diz, e de repente, ouviu-se um barulho veemente e impetuoso que encheu toda a casa, como de um vento. E línguas como que de fogo foram sendo repartidas sobre cada um. E eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E estas línguas não eram línguas estranhas, eram línguas que eles não falavam, mas que estavam agora falando a linguagem do povo. Tanto é que o povo da cidade que estava ali, tanto os moradores como os visitantes que vieram para a festa, ouviram o barulho que vinha do cenáculo. E agora mesmo a multidão incontável estava diante daquele cenáculo e ouvindo aquelas pessoas ali falarem naquelas línguas que cada um interpretava a língua como sendo a sua própria língua. Porque tinha pessoas de todos os lugares do mundo habitado de então. E cada um daqueles discípulos ali falava na língua deles e eles ficaram atordoados com aquilo, perguntando: como podem esses homens, não são nem estudados, falarem cada um deles a nossa língua? E cada um, olha, falando a minha língua, falando da minha língua, falando da minha língua, cada um ouvia uma palavra falada na língua. Acontece que ali era o grande fenômeno chamado fenômeno do Pentecostes, avivamento espiritual, a descida do Espírito Santo. E uma das marcas do Espírito Santo na nossa vida é nos ajudar a falar em outras línguas. E essas línguas podem ser interpretadas, podem ser entendidas, mas devem, acima de tudo, serem vividas. E eles estavam vivendo aquela situação. E eles ali aproximaram do cenáculo e ficaram cheios de perguntas. De repente, os discípulos que estavam cheios do Espírito, com aquele fenômeno que aconteceu ali dentro, perderam o medo. Porque a presença do Espírito Santo na vida do cristão tem como um dos maiores efeitos é justamente perder o medo de ser crente, perder o medo de ser cristão, perder o medo de ser executado, perseguido ou coisa parecida. Então eles abriram as portas e janelas e saíram para fora do cenáculo. E estamos aqui de peito aberto para enfrentar essa multidão, para o que Deus permitir, para o que Deus quiser e para o que porventura possa vier. E agora, quando eles estão ali dizendo, inclusive, esse povo deve estar bêbado, não pode, 9 horas da manhã e bêbado, esse povo é inconsequente, coisa assim, porque quando as pessoas normalmente não sabem explicar alguma coisa que está acontecendo, começa a falar bobagem. Aí, por exemplo, quando nós estamos reunindo num culto, o culto está ali cantando, orando, fazendo um barulho gostoso, bonito, maravilhoso, porque sentimos a presença de Deus, as pessoas passam por nós e nos zombam de nós, criticam, coisas assim. Deus não é surdo, coisa parecida. Esse povo é inconsequente, esse povo meio doido, meio louco, coisa assim, porque não sabe dizer o que é, então põe defeitos pejorativos. E assim estava aquela multidão. Mas naquela hora, Pedro coloca-se de pé diante da multidão. E os demais apóstolos e discípulos que ali estavam se colocam também do lado dele de pé, dizendo: estamos aqui, Pedro, pode falar, nós vamos te dar apoio. E Pedro pregou a mensagem e, para terminar o assunto, para pular para o próximo, quase 3.000 pessoas daquela multidão confessou Jesus como Salvador, entendendo o teor da mensagem e mudando de vida para uma grande virada que aconteceria daí para frente na vida de cada um. Então aquilo que parecia perseguição passou a ser uma obra tão importante de
conversão para aquelas pessoas, que elas todas agora batiam no peito, agora eu também sou crente, eu também sou servo de Deus, também sou filho de Deus. E aí, nesse capítulo 2, além disso aí, nós vamos ver a mensagem de Paulo, que faz a explanação sobre aquilo que estava acontecendo, porque era promessa bíblica. E ele fez um relato muito incisivo e muito completo e muito detalhista de tudo que era prometido para que chegasse naquele momento o que eles estavam vivendo. Mostraram as profecias do Antigo Testamento, mostravam as palavras de Jesus e os discípulos estavam ali agora vivendo aquela situação. E esses cristãos então creram e já em seguida foram batizados, porque eles entenderam que o crer e o batizar fazem parte da caminhada de cada cristão, porque assume um compromisso público, solene, importante de viver a vida com Deus. E aí nós chegamos neste último versículo, quando diz assim, eu já tinha lido, mas vou ler de novo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Porque o cristão, ele deve entender o seguinte, no momento que ele adere, no momento que ele converte, no momento que ele aceita Jesus como Salvador, ele entra numa esfera em que há louvor. Esse louvor engrandece a Deus. Esse louvor exalta a pessoa divina. Esse louvor demonstra gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Este louvor é uma oportunidade. Por isso nós temos bons músicos, bons instrumentistas que tocam e que cantam. E esses músicos conduzem o louvor da igreja. E o louvor nosso aqui da Betel, por exemplo, é um louvor extraordinário. Convido você, se você às vezes tem dificuldade para ir numa igreja, venha pelo menos para assistir o nosso louvor. Você vai dar vontade de continuar, que você vai no culto até o fim. Vai ser algo extraordinário. Porque quem louva, exalta a Deus. Quem louva, joga para fora suas mazelas, suas mágoas, suas tristezas, seus ódios, suas dificuldades. E se alivia de todas as tensões que a vida impõe. E você exalta a Deus, lembrando que o Senhor mesmo diz que, a Bíblia mesmo está dizendo que Deus habita no meio dos louvores. Então o louvor tem um poder de atração de Deus para os nossos corações e levar os nossos corações até Deus. Então é muito importante participar de um culto onde Deus é louvado e glorificado. E então o povo louvava a Deus. E com isso cantavam bonito, exaltavam com bonito. A unção que acontecia ali era tão grande que o povo começou a gostar daquilo. Quando as pessoas têm essa capacidade de abrir o coração para analisar o belo, para aceitar aquilo que é bonito, para aceitar aquilo que tem valor, ele não tem dificuldade. Muitas vezes as pessoas rejeitam de pronto, porque têm preguiça de pensar no assunto, não querem pensar no assunto e são contra, sem saber por que são contra aquilo. Mas aqueles que abrem o coração, eles dizem, mas eu quero também viver isso. Eu quero também experimentar isso. Quem é que não gosta de coisa boa? Às vezes as pessoas não experimentam e já diz que não gosta. Então experimenta primeiro, porque quando você experimenta, você diz, isso é bom, isso não é bom. Então vem experimentar. E quem experimenta não quer parar mais, porque é coisa gloriosa e coisa maravilhosa. Então, olha, eles louvavam a Deus, o povo caía na graça do povo, ou seja, o povo começava a gostar deles, porque via eles louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor, porque essas pessoas vinham por curiosidade e abriam o coração diante de toda a coisa bonita que eles viam e viviam. Esse eu também quero isso para mim, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. E aí a igreja foi crescendo, a igreja foi crescendo, a igreja foi crescendo. Está aí o segredo, porque a igreja do Senhor Jesus, fundada por Cristo, começou pequena, começou com ele sozinho, depois chamou mais 12, depois você vai ver chamando mais 70, mais 500 e assim mais 3.000 e assim foi crescendo. E hoje é a organização mais forte da Terra. É a organização mais forte da Terra, a Igreja do Senhor Jesus. Porque todas as organizações têm a tendência de nascer, crescer, estabilizar e depois diminuir. A igreja não, ela cresceu, ou ela nasceu, cresceu, 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 cresceu e continua crescendo e nunca parou de crescer. Tanto é que nós estamos hoje em todas as esferas da sociedade. Nós estamos com templos espalhados por todas as cidades. Mesmo naqueles lugares que às vezes proíbem pregar o evangelho, nós estamos lá. Nem que as pessoas tenham que fazer isso no esconderijo de um porão ou coisa parecida,
ou nas montanhas, ou nas florestas, mas elas estão fazendo porque o nome do Senhor Jesus está proclamado. E as pessoas vão juntando a isso. É uma decisão séria, sim? É uma decisão perigosa? Pode ser. É uma decisão desafiadora? Pode ser. Mas é uma decisão maravilhosa, porque você decide o destino da tua alma. Por isso, olha, a igreja precisa cumprir o papel de cada dia reunir para exaltar a Deus, para louvar ao Senhor, e nós precisamos fazer isso. Tem muito cristão, talvez você seja um deles, que diz, eu vou chegar mais tarde porque o louvor terminou. Não, chega mais cedo, antes de começar, porque o louvor é uma parte importante do culto. Nós temos em cada culto evangélico algumas partes importantes. Primeiro, é o louvor. Segundo, a programação da igreja que precisa ser conhecida para que nós possamos participar. Terceiro, a contribuição que nós temos a oportunidade de oferecer, porque Deus nos dá as bênçãos espirituais e nós mantemos na parte humana, na parte financeira, na parte terrena, a igreja do Senhor, para que ela possa continuar fazendo o trabalho. Terceiro, o quarto lugar, a pregação da palavra. Aí é o momento, encerra com chave de ouro o culto, porque pregamos a palavra, Deus opera maravilhas, pessoas são salvas, pessoas são libertas, pessoas são abençoadas, aí fazemos a oração final e as pessoas voltam para casa felizes, abençoadas e vitoriosas. Venha viver conosco estas bênçãos, porque elas aconteciam 2000 anos atrás e continuam acontecendo hoje na mesma intensidade, com a mesma alegria e as pessoas sendo impactadas pela presença de Deus. Espero você em um dos nossos cultos para vivermos estas importantes manifestações de Deus na vida dos seres humanos, para que eles sejam mais fortes e sejam melhores a cada dia. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou pedir a Deus a favor de todos vocês. Pai querido, é no nome de Jesus que estendo esta mão ungida no vídeo para ministrar esta unção à distância na vida de cada pessoa que ora comigo, de cada pessoa cujo nome está sendo apresentado diante do Senhor através de qualquer meio das redes sociais. Pai, alcança estas pessoas onde elas estão e manifesta na vida delas o despertamento, manifesta na vida delas o convencimento, desperta na vida delas a atitude de abrir o coração, confessar a Ti, Jesus, como Salvador e depender de Ti para que milagres e maravilhas estejam acontecendo na vida de cada um. Opera, Senhor, na vida destes Teus filhos e filhas. Manifesta o Teu poder para curar, salvar, abrir portas e dar grandes vitórias. Liberta essas pessoas dos seus vícios e faça com que todos vivam, Pai, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida vitoriosa. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Até lá, se Deus assim nos permitir. E diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.